Hoje vamos falar sobre Levítico capítulo 24, capítulo 25, capítulo 26 e capítulo 27. Com isso, hoje nós encerramos o livro de Levíticos. Vamos lá. Hoje é bem extenso, então vamos adiantar nossa conversa logo, para a gente não criar um vídeo muito longo para hoje. Porque hoje a gente tem muitos assuntos para tratar. Levítico capítulo 24. Aqui, a gente pode dividir em 3 tópicos, esse capítulo 24, que ele vai apresentar sobre o azeite para o candelabro, e só recordando, sobre os elementos de dentro do tabernáculo. Era a mesa dos pães, o candelabro e o altar de incenso. Aqui a gente vai falar justamente sobre esse azeite do candelabro e os pães dessa mesa. Bom, o que basicamente o texto vai nos apresentar, ele vai dando algumas instruções, né, sobre esse azeite. E basicamente o que o texto quer nos mostrar é que exigia um trabalho contínuo para que essa chama ela permanecesse acesa. Ela precisaria então continuamente ser acesa. Porque se a gente parar para pensar, é um tabernáculo, é uma tenda, né, fechada, que a única fonte de luz interna dele seria justamente esse candelabro. Ele não tem uma outra fonte de luz. O que vai iluminar a parte interior será justamente o candelabro. E ele precisava, todos os dias, ser aceso. E depois ele vai falar sobre os pães, não sobre a mesa dos pães, mas sobre necessariamente os pães. Então ele diz que deveria ser feito esses pães da melhor farinha, e eram para ser feitos 12 pães. 12 pães. De forma que eles seriam enfileirados de 2 fileiras de 6 pães. E esses pães, uma vez por semana, eles serviriam então de alimento para Arão e seus filhos. Ou seja, só para o sumo sacerdote e os sacerdotes que eles poderiam comer esse pão. Depois, o texto vai nos falar sobre a pena pelo pecado de blasfêmia. Como eu disse, Levítico ele tem poucas narrativas, e aqui ele vai mostrar uma brevíssima narrativa do versículo 10 até o versículo 12. Diz assim: havia entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, cujo pai era um egípcio. O filho dessa israelita e certo homem israelita brigaram no arraial. Então, o filho da mulher israelita blasfemou contra o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso, o levaram até Moisés. O nome da mãe dele era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E o levaram à prisão, até que o Senhor lhe declarasse o que deviam fazer. Bom, até o final desse capítulo vai mostrar Deus falando o que deveria ser feito. E resumindo, a pena por blasfemar contra Deus seria justamente a morte por apedrejamento. Versículo 23. Então Moisés disse aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eu disse, que a lei ela é rigorosa, mas justamente para que a gente não queira cometer tais pecados. Levítico capítulo 25. Aqui é interessante esse capítulo. A primeira parte dele, até o versículo 34, a gente vai ver sobre dois momentos, específicos de descanso. O primeiro, o ano do descanso, tá? Do versículo 1 até o versículo 7. Que basicamente vai dizer que, lembra que o sábado, ou o dia sabático, o dia do descanso, é quando trabalha-se 6 dias, e o 7º você descansa das suas atividades e dedica ela ao Senhor. Então, esse ano do descanso é a mesma coisa. Ou seja, a cada 6 anos, você terá um ano no qual ninguém fará nenhum tipo de trabalho. Será um ano de descanso. A terra descansa. Você não vai exaurir a terra até o máximo dela. Você apenas descansará nesse dia. É interessante que a gente vai falar sobre o ano do jubileu, porque assim, se a gente for parar a pensar, mas 7 anos, e cada 7 anos vai parar tudo, como é que isso é possível? É bem complexo a gente imaginar isso, né? E a resposta vai estar justamente no ano do jubileu. O que é o ano do jubileu?
O ano de jubileu é semelhante lá ao Pentecostes, né? Pentecostes eram 7 semanas, ou seja, 49 dias. Depois, o próximo dia era um dia de descanso. Aqui é muito semelhante. Aqui são 7 vezes de 7 anos, ou seja, 49 anos. E depois disso, um ano inteiro de descanso. Isso parar para pensar, é uma coisa complicada. Mas a gente vai, no final do capítulo, Deus vai nos dar essa solução. Tá? Mas vamos às regras, né, disso. Umas regras desse ano do jubileu. Versículo 9 e versículo 10. Diz assim: Então, no 7º mês, os 10 dias do mês, você fará soar a trombeta. No dia da expiação, vocês farão soar a trombeta por toda a terra de vocês. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade na terra de todos os seus moradores. Esse será o ano do jubileu para vocês, e cada um de vocês voltará à sua propriedade. Cada um de vocês voltará à sua família. Peculiar porque era um ano no qual os escravos eles eram libertos, as propriedades elas retornavam ao seu dono. Muita coisa acontecia. A gente vai dar alguns pareceres sobre isso aqui. E basicamente, como eu disse, esse ano é um ano de descanso, não há trabalho nesse ano aqui. Né? Olha o que diz no versículo 13. No ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Ou seja, quem está em outro local vai voltar para a sua propriedade. É bem peculiar, né? Esse sistema. A advertência que é dada aqui, que eles não devem explorar o seu próximo, por quê? A contagem da questão de propriedade e resgate, né, ela era baseada pelo ano do jubileu. Tanto quantos anos faltam para o jubileu, quanto já passou do jubileu. Ou seja, a base da contagem era sempre o jubileu, o valor, né? Vamos dizer assim, a indenização para eu resgatar um escravo antes do jubileu e tal, era baseado pelo último jubileu. Né? Então vamos lá. Vamos ver o versículo 18. Observem meus estatutos e cumpram os meus juízos. Assim vocês habitarão seguros na terra. Eu faço questão de voltar a ler esses textos, esses versículos, só para a gente voltar a lembrar o quanto Deus insiste o tempo todo que a gente tem que cumprir os mandamentos dele. E Deus está insistindo, né? Ele fala alguma coisa, fala, cumpre os mandamentos. Ele ensina um negocinho, cumpre os meus mandamentos. Né? A gente vai ver justamente nos últimos capítulos, se me falha a memória, 26, capítulo 26. Capítulo 26, ele vai ser bem tenso, por isso que eu até estou tentando correr um pouco, porque lá eu vou ler um pouco mais de versículos, porque lá vai mostrar justamente a consequência pela desobediência e as consequências pela obediência. Por isso que Deus insiste o tempo todo, para que o povo permaneça obediente a Ele. Então esse é um ano diferenciado, é um ano que Deus ele pede esse descanso e todas as coisas elas vão para o lugar. É como eu disse, se vai parar a cada 49 anos, um ano, como é que a gente vai, né, viver? Como é que a gente vai pagar as contas, vamos dizer assim? Como nós vamos comer? E essa foi a pergunta do povo, justamente está aqui, do versículo 20 ao 22. Olha o que ele diz. Se vocês perguntarem, que comeremos no 7º ano, se não podemos semear nem fazer colheita? Saibam que eu lhes darei a minha bênção no 6º ano. Olha só, isso aqui é Deus instruindo, né, Moisés. Essa pergunta com certeza viria à cabeça deles. Né? Se eu vou ficar um ano inteiro parado, como é que eu vou fazer isso? Então ele vai dizer que no 6º ano vem a bênção de Deus. Olha só. Para que a terra produza o suficiente para 3 anos. Ou seja, o 6º ano, ele vai ser o suficiente para cobrir o 6º, o 7º e o 8º. Né? Ou seja, 3 anos ele iria cobrir. No 8º ano, vocês semearão e comerão a colheita anterior até o 9º ano. Entendeu? Ou seja, a bênção ela vai no 6º, 7º e 8º. E no 8º, né, quando começar o ano, vocês vão começar a semear para colher no 9º. Mas vocês já vão ter o suficiente no 8º ano. Isso, obviamente, que precisa ter muita fé, né, e a compreensão de total dependência a Deus. Porque você acreditar que você pode parar um ano inteiro de trabalho e saber que o que Deus vai te fornecer no ano anterior a isso é o suficiente para cobrir 3 anos, e quando você retornar às atividades, você não tem que ficar correndo, porque você já tem o suficiente para o ano que está voltando para o trabalho. Eu digo que estar no deserto com Deus, ou estar na terra prometida com Deus, né, vivenciar a vontade de Deus,
é realmente ter a convicção da dependência em todas as áreas. E de fato, era necessário isso aqui para eles. Que para acreditar que isso seria possível, somente muita fé. Continuando o texto. No 8º ano, vocês semearão e comerão da colheita anterior até o 9º ano. Até que venha a colheita do 9º ano, vocês comerão da antiga. Também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em todas as terras de propriedade de vocês, permitam que as terras sejam resgatadas. E aqui ele vai dar algumas regras de resgate, né? Ou seja, quando a terra poderia voltar para o dono original, isso vai ser justamente, como eu disse, baseado na contagem do jubileu. O jubileu é o parâmetro. No texto a gente vai ver com mais detalhes. Só estou dando um panorama sobre o assunto. Depois, ele vai falar algumas leis acerca do pobre. E depois vai falar sobre as leis a favor dos escravos. Tá? Do pobre, vamos ler o versículo 35. Se alguém do seu povo se tornar pobre e as suas mãos se enfraquecerem, então você tem o dever de sustentá-lo. Ele viverá com você como estrangeiro e peregrino. Ou seja, esse amparo ao pobre, a gente já viu em outros textos, quanto Deus ele tenta ao máximo amparar o pobre, né? Depois a gente vai ver sobre a lei dos escravos, como eu já disse. Vamos ler do versículo 39 ao 41. Também, se alguém do seu povo se tornar pobre, estando ele com você, e vender-se a você, nada o faça servir como escravo. Trate-o como um trabalhador diarista ou estrangeiro que mora com você. Até o ano do jubileu, ele trabalhará para você. Então ficará livre de você, ele e os seus filhos, e voltará à sua família e à propriedade de seus pais. Então a gente percebe que o jubileu ele é um ano que todos esses ajustes são feitos, né? Que o escravo volta para a terra, a propriedade volta para o dono, enfim. Uma série de situações aqui sobre isso. Versículo 43, eu achei muito interessante, eu preciso destacar, né, que diz o seguinte: não domine com tirania, mas tema a Deus. Está falando sobre os escravos, né? Ou seja, não é porque você é, entre aspas, dono, né? Porque existe uma questão escravo, né? Tem a questão de propriedade, né? Não porque ele era senhor daquele escravo, ele teria o direito de fazer mal a ele. Deus não mudando a circunstância social da época, mas trazendo uma certa justiça nessas coisas, né? Hoje a relação, por exemplo, é trabalhista, pelo menos vou dizer no Brasil, pelo menos vou dizer no Rio de Janeiro, né? Nos principais lugares a gente vai ver a relação trabalhista. A gente pode encontrar até no Brasil, até em outros países, né, situações de escravidão, mas esse não é o ponto aqui. Eu quero trazer para a pauta relações trabalhistas. A gente vai ver lá no Novo Testamento, até aqui, para você não reter o salário do seu funcionário, você tratar ele bem, né? Tudo isso é Deus não mudando a condição, né? Como Deus fala assim, hoje não precisa mais ter empregados, né? Tem que ter empregados hoje ainda, porque é o sistema que a gente vive hoje. Se mudar para um outro tipo de sistema, né? E é independente do sistema que está inserido, em qualquer um deles, a gente precisa ser mais humano em relação às pessoas, ter mais misericórdia pelas pessoas. Não é porque a pessoa trabalha para você que você vai esculachar, que você vai denegrir a imagem, vai ofender. Não, você pode, sim, a pessoa pode trabalhar para você sem problema nenhum, só que você pode ser educado, você pode ser justo, você pode ser honesto com a pessoa, pagar os seus salários em dia. Não tem necessidade de humilhar a pessoa só porque ela está numa aparente situação inferior à sua, né? Às vezes a pessoa acha porque contratou, é porque pode mandar, porque pode fazer o que quer. Deus deixa bem claro, não haja com tirania. Depois outro versículo nesse capítulo ainda que eu achei interessante, foi o versículo 55. Diz assim: porque é a mim que os filhos de Israel, ainda dentro da questão da lei dos escravos, porque é a mim que os filhos de Israel servem. Eles são meus servos, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, todos nós servimos a esse Deus. Fomos resgatados do pecado pelo Senhor Jesus, e hoje Ele é o nosso Senhor Jesus, né? Nós falamos Senhor Jesus, mas a gente esquece que Senhor Jesus é porque Ele é Senhor, realmente. E se Ele é Senhor, nós somos seus escravos, seus servos, aqueles que estão debaixo da sua autoridade, é Ele que manda. Nosso papel é apenas obedecer. Só que Ele é um Senhor
que ele mesmo instrui para não ser tirano, ele não é tirano conosco. Pelo contrário, ele nos recebe como filhos amados dele. Levítico 26. E aqui, eu acho que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, mas é necessário a gente ver isso com muita calma, porque eu vou ler vários versículos aqui. Então, vamos falar sobre, primeiramente, as bênçãos decorrentes da obediência. Como eu disse, esse capítulo, eu vou ler vários versículos dele, não vou ler todos, porque a parte das bênçãos é um pouco menor, né? A parte dos castigos é um pouquinho maior, mas você vai entender o porquê. Não é que Deus vai punir mais do que abençoar menos, não. A gente vai entender quando chegar lá. Vamos primeiro falar sobre as bênçãos decorrentes da obediência. Bom, antes de Deus falar acerca das bênçãos, ele vai dar um pequeno lembrete. Isso a gente já viu e vai rever muitas e muitas vezes. Mas alguém vai falar assim, mas para que falar tanto isso? Porque Deus sabia que mesmo ele falando tanto, as pessoas iriam esquecer. Porque esse foi o grande pecado de Israel. A gente vai ver isso lá na frente. Versículo 1 e 2 diz assim, não façam ídolos para vocês, nem tenham imagem de escultura, nem coluna, nem levantem imagem de escultura nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinar diante dela, porque eu sou Deus, Deus de vocês. Guarde os meus sábados e reverencie o meu santuário. Eu sou o Senhor. Então, ídolos, sábado e o santuário. São três coisas importantes aqui, que Deus vai falar. Tá? Então, essas três coisas não poderiam desobedecer. Porque isso aqui a gente vai ver que vai desdobrar muitas outras coisas. Mas vamos lá. Então, aqui Deus vai dar esse pequeno lembretezinho do que eles precisam lembrar antes dele falar que eu vou abençoar vocês. Tá? Mas lembre das leis. Vou dar aqui algumas leis aqui. Versículo 3 ao versículo 5. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa, a terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará do seu fruto. Então, assim, lembrando, é um povo que trabalhava com agricultura e pecuária. Então, bênçãos nessa área era o que eles precisavam. Era a fonte de renda deles, era a fonte de sustento deles. Então Deus está dizendo que se vocês guardarem, obedecerem, ficarem atentos e cumprirem tudo isso, então o campo de vocês vai ser abençoado. As árvores, né, a chuva, vai tudo acontecer de uma forma maravilhosa. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima das uvas, e a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão o seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Olha as bênçãos, né? Ou seja, o campo vai ficar tranquilo, vocês vão comer tranquilo, vocês vão comer em paz, você vai ter paz. Estabelecerei paz na terra. Vocês se deleitarão e não haverá quem os aterrorize. Afastarei da terra os animais nocivos e pela terra de vocês não passará espada. Vocês perseguirão os seus inimigos, eles cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000. Os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Ou seja, caso os inimigos ataquem, existe uma proteção especial sobre a vida deles. Olharei para vocês, e os farei fecundos, e os multiplicarei, e confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior, e para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Ou seja, vai sobrar tanto que vocês vão estar comendo, já vão ter que jogar fora porque já tem coisa nova vindo. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus. E vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês, e os fiz andar de cabeça erguida. Olha as bênçãos que Deus promete ao povo que é obediente, para quando eles entrarem na terra. Coisa extraordinária, né? Em todas as áreas, Deus estaria presente cuidando, né? Multiplicando suas descendências, abençoando o seu campo, afastando os animais perigosos, dispersando seus inimigos com pouco esforço. E até aí é bom, né? Se a gente parar aqui, né? Se a gente falar, aqui, paramos aqui. Bom, né? Agora vamos para a parte ruim. Tá? Seria muito fácil a gente falar de um Deus que só abençoa.
Porque nós já falamos que o Deus que servimos é um Deus justo. Então, se fizermos o que é certo, alcançamos o seu favor. Se fizermos o que é errado, nós alcançaremos as maldições. Ou não seremos abençoados por ele. Deus permitirá que algumas coisas aconteçam sobre as nossas vidas. Então vamos lá para a segunda parte, e a mais difícil, porém precisamos também saber disso aqui, que é o problema da nossa geração. Esquecemos que servimos um Deus que também pune, que também castiga, que também vai trazer juízo sobre aqueles que desobedecem. E se a gente não fala de uma vida necessariamente amaldiçoada aqui, entendam que vai chegar o dia em que esse castigo será eterno, ou essa bênção será eterna. Não necessariamente a gente vai ver, mas aquele que não serve a Deus, ele prospera e tal, né? A gente vai ver algumas situações como essa. Mas no final, aquele que não serve a Deus, o seu destino é perdição. Então, assim, aqui, o que a gente está lendo, é para o povo de Israel. Não é necessariamente diretamente para a gente. Isso aqui é para o povo de Israel. Tudo que a gente tem lido aqui é para o povo de Israel. É Deus falando com eles. Nós aprendemos com o que a gente olha para a gente fazer o certo, que eles fizeram certo, e não cometer os erros que eles cometeram. Então, quando a gente fala das bênçãos de Deus, sim, a gente pode tratar como bênçãos aqui na Terra. Mas muito mais uma terra de delícias que é a eternidade com Deus. Né? E assim como uma terra de desolação e destruição, de muita tristeza, que vai ser um inferno onde aqueles que não creem em Cristo habitarão. Então agora vamos falar sobre os castigos decorrentes da desobediência. Eu não vou ler tudo, porque é bem extenso os castigos, mas eu vou ler alguns trechos, longos, mas eu vou ler alguns, para que a gente possa perceber toda a problemática aqui. Primeiro eu vou ler do 14 ao 20. Olha o que diz. Mas, se não me ouvirem e não cumprirem todos esses estatutos, se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então eu lhes farei isso. Aí começa. Trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definhar a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Voltarei o meu rosto contra vocês, e serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Isso aqui é síndrome do pânico. Se ainda assim não me ouvirem, e guardem essa expressão que eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Se ainda assim não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho da força de vocês e farei com que os céus sejam como de ferro e a terra de vocês seja como bronze. Vocês gastarão as suas forças em vão. A terra não dará a sua colheita e as árvores da terra não darão o seu fruto. E agora vamos ler do 21 ao 22, continuando a leitura. E se andarem em oposição a mim e não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês pragas, 7 vezes piores, segundo os seus pecados. Porque enviei para o meio de vocês animais selvagens que os deixarão sem filhos, acabarão com o seu gado e os reduzirão a poucos, e as suas estradas ficarão desertas. Forte demais, né? E a expressão que eu pedi para a gente guardar é justamente essa aqui. Não vou ler o versículo 23 todo não, mas só o início. 23. Se ainda com isto não se corrigirem e não voltarem para mim, a gente vai ver essa expressão, ela sendo repetida, né? Se ainda, se eu só fizer isso e vocês não voltarem. Se eu fizer isso e vocês não voltarem, Deus vai piorando a situação para eles. Cada vez, se vocês não voltarem, é como se Deus, vamos dizer assim, as bênçãos, entre aspas, elas vêm fácil para aquele que obedece. Mas o castigo, ele vem de forma gradual, para que de alguma forma eles despertem, para que nós venhamos a despertar. É como se Deus, como uma mãe que conta, né? Olha, se você não fizer, eu vou contar até 3 e você vai apanhar. Né? É Deus dando chance. É Deus dando pequenos castigos, que falar pequeno é forte demais a gente falar aqui, isso que a gente lê pequeno, mas entendo que a gente leu apenas do 14 ao 22. Os castigos, eles vão até
o versículo 33. E tem muito castigo ainda. Na verdade, até o 39 não vai falar um pouco sobre isso. Então, assim, é muito castigo. Mas aí eu vejo que é Deus adiando a destruição total, porque a gente não vê aqui a destruição total. É uma destruição gradual. Deus vai dificultando a vida deles. Vai permitindo problemas sobre a vida deles. Para que eles despertem. Para que eles venham acordar. Só que esse é um Deus que é muito emblemático no seu jeito de proceder. Porque ele primeiro fala que se vocês obedecerem, vão ter todas as minhas bênçãos. Tá aí, show. Mas também vai falar, mas se vocês desobedecerem, eu vou trazer gradualmente problemas atrás de problemas, até que vocês despertem, até que vocês percebam que vocês precisam voltar para os meus caminhos. Só que mesmo assim, esse Deus, ele dá chance para aquele que se arrepende. Porque a partir do versículo 40, a gente vê essa história, é Deus dando uma vírgula. Interessante que Deus fala sobre as bênçãos. Obedece e você vai ser abençoado. E outro vai dizer, desobedeça, você não vai receber minhas bênçãos. Porém, se voltar a me obedecer, eu te abençoo de novo. Percebe como é que, no final, o que Deus quer é que a gente seja obediente e que no final a gente seja abençoado por Ele? Esse é o objetivo, essa é a intenção de Deus. Que nós sejamos abençoados por Ele. Mas precisamos entender que o caminho é a obediência. Mas, se nós chegarmos no ponto de Deus nos punir pelas nossas desobediências, como aconteceu com o povo de Israel, que ele vai falando, se ainda com isto vocês não se corrigirem, olha só, aparece isso várias vezes. Versículo 18, se ainda assim não me ouvirem. Versículo 23, se ainda com isso vocês não se corrigirem e não voltarem para mim. Versículo 27, se ainda com isto não me ouvirem e andarem em oposição. Perceba como é que Deus ele quer mesmo que você volte. A intenção não é punição por punição. Não é maldade por maldade. É Deus mostrando o caminho que infelizmente nós às vezes precisamos passar pela dor. Para que a gente entenda que o melhor caminho é estar na presença dele. Então hoje, se a gente se encontra numa situação que a gente está em total erro em relação a Deus, nós temos uma chance. Né? Já nos foi dado duas opções. A opção da bênção e a opção da maldição. Só que se eu me encontro na bênção, está tudo bem. Mas se eu encontro no lado da maldição, como é que eu faço? Deus vai dar essa resposta. Versículo 40. Mas, se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andam em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles, e eles o fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da aliança com Jacó, e também da aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Antes ele estava falando justamente sobre se o povo, né, o último estágio aqui, o povo seria expulso, a gente vai ver isso acontecendo, né, e lá aconteceria então o descanso da terra, que eles não fizeram isso no tempo oportuno. Então está dizendo que se mesmo fora da terra vocês clamarem, eu vou lembrar de vocês. Ou seja, lembra que eu falei aquelas três coisinhas, né? Arrependimento, confissão e mudança. Justamente o que Deus vai falar aqui. Se confessarem a iniquidade, né? No sentido de estar arrependido. E no final, precisamos ter realmente uma mudança de comportamento. Vamos ler também versículo 44 e 45. Mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, não os rejeitarei. Como eu falei aqui, o final desse capítulo, antes, né, dessa parte que a gente está lendo, dessa chance do arrependimento, a gente vai ver justamente eles saindo da terra. Né? E aqui, esses versículos que eu estou lendo, justamente falando, fora da terra, mesmo assim tem perdão para vocês. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei com eles, para consumi-los, invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor Deus deles. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Então, servimos um Deus que está disposto, sim, a resgatar uma aliança perdida. Mas nos cabe, primeiro, a gente
É nos arrepender, confessar e mudar. Não tem outro caminho. Deus está disposto, mas cabe a nós nos arrependermos, confessarmos: Deus, realmente estou errado no que eu fiz, meu pecado é esse. Te desagradei, mas eu não quero mais isso. Existe perdão na parte de Deus. Existe um Deus que, apesar da sua justiça, que é o suficiente para nos destruir porque somos pecadores, por um lado, por outro lado, temos um Deus de amor, que está dando chance para que a gente se arrependa. Levítico 27, e é o último capítulo desse livro. Bom, aqui basicamente ele vai falar sobre, a primeira parte dele, né? Boa parte desse capítulo, vai falar sobre votos e dedicações. Vai falar sobre os votos, quando você dedica uma pessoa, animais, casas, terrenos e lavouras, primogênito de um animal, e vai dizer o que não tem resgate. Basicamente esse é o resumo, né, desse capítulo. Não vai falar, tem uma segunda parte que eu vou falar daqui a pouco. Mas a primeira parte é essa, né? Basicamente, para os valores, tem uma espécie de tabela, que o tempo, né, tinha um peso padrão, uma tabela padrão lá, e questão de terreno, a gente vai ver que ela está diretamente associada com o jubileu, né? O jubileu ele vai incluir aqui. Como eu disse, né, eles vão contar quanto tempo falta, ou quanto tempo já passou do último jubileu, para dar a questão dos resgates, né, de algumas coisas. Depois ele vai falar sobre o dízimo, né? Basicamente o dízimo ele é santo ao Senhor. E a gente encerra com o versículo 34, que vai encerrar esse livro, dizendo: são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, como eu disse, aqui eles, né, ainda estão, né, nesse período transitório, do Egito até a Terra Prometida. Próximo dia a gente vai falar sobre Números